Olá, criptomaníacos! Como que faz para errar? Desconheço, desaprendi. Compraria um curso de vocês de como errar continuamente, porque aqui no canal não tem erro. Eu falo, rompeu, vai para 120k, bum, vai 120k. Aí eu falo, vai corrigir agora até a média de 7, vai cair para 115k. 115k. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? O que dirá a minha bola de cristal no vídeo de hoje? Um vídeo onde vocês estão vendo aqui um líquido maravilhoso. Um líquido lindo. Ó, inodoro, incolor, água. Ah, cadê a cerveja? Não tem cerveja. Que cerveja? Tá vendo alguma alta histórica aqui? Tá subindo rapidamente o preço. Por isso que estou gravando agora. Porque hoje não. Hoje vocês não me pegam. Hoje beberei água. Comerei uvinha. Delicioso. Ah, mas eu estou assistindo agora, Guilherme, está em alta histórica. O problema é teu. No momento da gravação, não estava em alta histórica. Regras são regras. Tome você a cerveja, porque o meu fígado agradece. Evian, agora lê ao contrário. É naive, em inglês significa ingênuo. Só ingênuo para pagar esse valor numa água. Pega na torneira. Que vídeo bom, e você nem deu like ainda, né? Pelo amor de Deus. Deixa a porcaria do like aí. Dá o like, se inscreve no canal. Porque eu nem sei o que eu vou falar hoje. O que eu vou falar hoje? Vou falar de coisas importantíssimas hoje. Por exemplo, estamos vendo a aprovação do Genius Act e dos outros projetos criptos nos Estados Unidos. Isso pode fazer o preço disparar fortemente de um dia para o outro. E não só isso. Pelo jeito, os Estados Unidos não têm os tais 200 mil bitcoins que dizia ter. E o impacto disso, ao contrário do que você pensa, pode ser extremamente positivo para o BTC. E para fechar, lá no final, falaremos sobre a migração do BTC para Ethereum. Sim, os impacientes, os compradores de topo estão chegando ao mercado. E eles não têm paciência para o Bitcoin. Eles começam a entrar para Ethereum, o que é parte da tão esperada Alt-Season, temporada das altcoins. Falarei sobre isso lá pro final do vídeo. Se você deixou o like aí, senão eu vou esquecer também. Vamos embora sem isso. No vídeo anterior, um certo pai de santo chamado Guilherme Renault avisou para vocês que o preço tinha uma tendência forte de recuar até a média de 7 dias. Estando aqui acima dos 120 mil dólares, né? O preço bateu lá em cima, a máxima foi 123.236. Esta linha amarela é a média de 7 dias. O preço sobe, volta para testar a linha amarela. Sobe, volta para testar a linha amarela. E olha onde está a média de 7, 115.800 dólares. Vai ter que corrigir eventualmente, e eu acho que pode ser agora. Mas esse recuo até a média, ele não é negativo. Ele é uma grande oportunidade de entrada, como foi ao longo de todo esse período que eu mostrei para vocês aqui, né? Essa bull run que a gente teve aqui no início desse ano, olha só, toda vez que ele retornou até a linha amarela, foram os melhores momentos de compra, correto? Está aí na tela o gráfico e, não é que ele acertou novamente, pessoal. O preço, após atingir uma alta histórica de 123k, recuou até uma certa linha amarela, conhecida como média de 7 dias. Olha só, parou exatamente sobre a média de 7 dias e voltou a subir a partir dali. Esse Guilherme não é fácil. E eu, que de bobo só tenho a cara, fiz o seguinte, entrei na minha conta da Quantifury e comprei Bitcoin. Você que me acompanha em outras redes sociais, como por exemplo o Twitter, né? Lá no @RenoGil, viu isso em tempo real. Eu provando a minha compra para vocês e provo agora também no YouTube, né? Então tá aqui a minha conta da Quantifury, estão vendo o histórico, né? No dia 15 de julho, também conhecido como ontem, neste horário UTC, não é horário brasileiro, né? Mas é UTC, estão vendo aqui uma compra de 14 mil dólares, né? Tethers no caso, convertidos para 0,12 BTCs, realizando aquilo que eu prometi em vídeo. Quando pegar no meu alvo, lá nos 115k, vou comprar porque vai subir. E foi o que aconteceu. E ao abrirmos o gráfico semanal, notamos que estamos passando por uma região de turbulência. Por quê? Porque estamos cruzando esta linha branca aqui, que é uma linha de resistência histórica que liga os topos do ciclo anterior, lá de 2021, aos topos do ciclo atual. E, finalmente, estamos rompendo esta linha branca. Rompemos ela na semana passada e, nesta semana, fizemos um reteste. Estão vendo aqui? Deixa eu dar o zoom. Estamos fazendo um reteste sobre esta linha branca, que está posicionada no momento aqui ao redor de 115 mil dólares, e aí foi feito com sucesso, e agora voltamos a subir. Fechando a semana nesta formação, acima daquilo que era uma resistência, vocês sabem qual é a tendência, né? Explosão de preço. Mantendo
portanto, aquela tendência que eu falo para vocês desde que eu nasci. A alta segue até mais ou menos lá novembro. Novembro de cada ano pós-halving, portanto, novembro de 17, novembro de 21 e novembro de 25 é quando acontece ali a alta histórica. Próximo dessa data, né? Mas se você quer ser um pouco mais conservador, use a técnica dos 500 dias. Que técnica é essa? É para eu engravidar? Não! É para você descobrir fundo do poço e topo de cada ciclo. Quer ver? Tá na tela para vocês aí o gráfico do BTC e essas linhas maravilhosas tracejadas na cor amarela marcam os halvings, que é o que posiciona aqui cada ciclo do Bitcoin, né? Cada ciclo é iniciado no halving. E a partir dessa linha tracejada, a partir do halving, 500 dias para trás, você vai encontrar o melhor momento de compra, que é geralmente o fundo do poço. 500 dias para frente, você vai encontrar o topo do ciclo seguinte, melhor hora de venda. É moleza, é ridículo e sempre funciona. Vamos confirmar aqui. Estão vendo aqui um sell, um vender, lá em 2013? Por quê? Porque isso aqui é 500 dias para frente do que aparece no gráfico. Né, o halving de 2012. 2012, jogou 500 dias para frente, vai bater exatamente nesse ponto que vocês estão vendo aqui, esse círculo vermelho em 2013, marcando o exato topo histórico daquele ciclo. Era momento de venda. Beleza. E aí nós temos um próximo halving acontecendo em 2016. 500 dias antes dele é o momento ideal de compra. E foi exatamente o que aconteceu, né? Aconteceu aqui nesse círculo verde que vocês estão vendo. 500 dias para frente do halving de 2016, aconteceria o topo deste ciclo. Não foi um topo exato, como estão vendo, mas um excelente momento para a venda, né? Seria um preço excelente aqui, sem risco de pegar toda a queda na sequência. Beleza? Halving seguinte, 2020, 500 dias antes, você encontraria o fundo perfeito para comprar Bitcoin. 500 dias para frente deste halving 2020, e você encontraria praticamente o topo perfeito para vender Bitcoin em 2021. Daí passamos para o ciclo atual, o halving mais próximo, né? O halving de 2024. 500 dias para trás e adivinha que você encontra um gráfico? Sim, o melhor momento para você comprar BTC. 500 dias para frente e adivinha o que a gente deve encontrar? O melhor momento para vender Bitcoin. Mas que data é essa, Guilherme? 500 dias para frente da data do halving anterior, vamos cair no início de setembro. Uma data até conservadora, né? Porque, em geral, esses topinhos que estão vendo aqui na história do Bitcoin aconteceram ali no final de novembro. Então, setembro pode ser um pouco antecipado, mas para quem quer ser conservador, você tem uma data aproximada aí para topo do BTC. Mas por que estamos vendo esta alta do BTC neste momento? O gráfico fala para vocês antes, por isso que eu trago para vocês o gráfico e já digo o que vai acontecer. Mas as notícias acompanham na sequência. Por que o preço está subindo? Por alguns fatores importantes. O principal aí que vem sendo ventilado é a provável demissão do Jerome Powell, presidente do Banco Central dos Estados Unidos. Isso ficou tão forte na mídia que o presidente Donald Trump surgiu aí para falar que não é bem assim, a demissão de Powell é improvável, mas que ele não descarta nenhuma opção, né? A Bloomberg já tinha noticiado lá que era provável a demissão do Jerome Powell e agora o Trump está tentando dar uma segurada nos ânimos aí, porque o que acontece? O mercado fica animado. Inclusive Bitcoin, inclusive criptomoedas. Porque o Jerome Powell é o cara que fica travando o corte nas taxas de juros. Ele saindo caminho livre para corte dos juros e aí os ativos considerados de risco dispararem de preço. A outra notícia espetacular do dia foi a Câmara dos Estados Unidos aprovando os projetos lá, conhecido como Genius Act, Clarity e Anti-CBDC. Porcaria do Real Digital Drex, por exemplo, é uma CBDC. O Trump, ainda bem, ele é contra CBDCs. E aí, além disso, temos todos aqui os projetos ligados ao mercado cripto, para regulamentação positiva do mercado cripto nos Estados Unidos. Isso passou hoje na Câmara dos Estados Unidos. Ainda não é uma decisão final, né? Como estão vendo aqui, ó. A luta ainda não acabou, pois esses projetos enfrentarão mais audiências e votações no Congresso antes de se tornarem lei. Mas é um passo super necessário para que isso aconteça. E entre aqui as medidas desses projetos, nós temos, lembra, a compra de milhões de bitcoins pelo governo americano. O governo americano fazendo uma reserva estratégica de bitcoin. Pode não ser compra, talvez ali confisco, né? O governo adora roubar a gente, então aí ele vai confiscar aqui, confiscar ali e vai guardando nas reservas americanas uma quantia aí de milhões de bitcoins para a reserva americana. Só que hoje também descobrimos uma coisa.
Os bitcoins dos Estados Unidos sumiram. Temos aqui uma cartinha do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, tá? Na data de ontem, e eu vou traduzir a mensagem do tweet aqui para vocês. Essa cartinha revela que os Estados Unidos agora detêm apenas 28.988 BTCs, em vez de 200 mil BTCs. Isso mesmo. A gente sabia, né? Falavam que os Estados Unidos tinham 200 mil BTCs e só encontraram 28 mil BTCs. Tá, pode estar escondido em algum lugar que não viram aqui, em OTC, sei lá onde é que pode estar isso. Mas não temos nenhuma confirmação de onde estão os bitcoins americanos. Será que o Biden, antes de sair, o governo Biden, né, o governo anterior, aproveitou para dar um golpe no Trump vendendo os bitcoins? Pode ser. E por que isso é positivo para a gente? Primeiro, você tira a pressão vendedora. Lembra o medo? Pô, se os Estados Unidos têm tantos bitcoins assim, o que acontece com o preço se eles decidirem vender os bitcoins a mercado? Vai derrubar o BTC, né? Bom, agora eles não têm tantos bitcoins. E outra coisa, se aqueles projetos criptos que foram aprovados na Câmara hoje falam sobre compra de BTC, de reserva estratégica de Bitcoin, para eles atingirem uma quantia de milhões de bitcoins, agora eles precisam comprar, basicamente, todos os bitcoins. Eles não têm mais 200 mil bitcoins guardados. Eles teriam que recomprar essa quantia. Os 200 mil bitcoins, além do que eles têm que comprar para fazer a reserva. Então, uma quantia gigantesca de BTCs a serem comprados pelo governo americano. E isso teria um impacto absurdo no preço. Quem não tem Bitcoin é maluco. E aqui eu sempre te ensino a comprar e hoje eu vou te ensinar a vender Bitcoin quando o preço bater lá em cima. Quer usar Spike to Spike para não precisar aí fazer KYC, ficar declarando seus documentos e tal? É simples, você vai entrar aqui no site que está na descrição da Spike to Spike, que é esse site aqui, olha que fofinhos aqui embaixo. E aí o que você vai fazer na Spike to Spike? Aqui você pode clicar em comprar ou vender. Clicou aqui, ó, você muda de comprar para vender. Então vamos simular uma venda de Bitcoin. Tá aqui a quantidade de Bitcoin, tá? Você vai escrever aqui, digitar quanto você quer vender. Então vamos botar aqui, eu quero vender 0,003 BTCs. Ele vai te dar o valor que você vai receber em reais. Você clica em prosseguir. Aí você pode escolher em qual rede do BTC você vai fazer essa transação. Pode ser on-chain, pode ser na Lightning ou pode ser na Liquid. Tem 3 opções, tá? Então, vou colocar aqui on-chain. E o método de pagamento. Como é que você quer receber esse dinheiro? Via transferência bancária, via boleto bancário ou via DPix? Eu vou colocar aqui transferência bancária. Aí você vai clicar em prosseguir e ele vai te redirecionar para o Telegram, como vocês estão vendo aqui. Pronto, caiu no Telegram, no bot do Spike to Spike, tá? É um robozinho que faz essa atividade aqui. E aí você tem que aceitar os termos, obviamente, né? E ele vai te dar aqui um passo a passo do que precisa ser feito, incluindo o endereço para você depositar o Bitcoin e também pedir a sua conta bancária para você receber o valor em reais. Minha recomendação é sempre fazer com valores pequenos. Ah, eu quero fazer 10 mil reais. Tá bom, divide 10 mil reais em 5 partes, faz aqui transações de 2 mil reais, assim você aprende como funciona a ferramenta, ganha confiança e fica mais tranquilo. E vocês lembram que eu vivo falando aqui que os fundos de investimento, as empresas, não têm acesso direto a Bitcoin, a criptomoedas, eles usam empresas expostas ao BTC para investir nesse mercado? Agora eu vou comprovar isso para vocês. Olha na tela. Fidelity se torna a maior acionista da Metaplanet, uma das empresas que mais possuem Bitcoin, tá? Então agora Fidelity, um fundo, uma gestora de investimento, ela é a maior acionista da Metaplanet. Mas não só isso. Ações da Strategy são dominadas pela Vanguard, uma outra gestora. E não uma gestora qualquer. Vanguard é uma velha crítica da criptomoeda e nem sequer permite que clientes negociem ETFs de Bitcoin em sua plataforma. Então ela proíbe investimento direto em Bitcoin. Mas ela é a maior acionista da Strategy, a empresa que mais possui Bitcoin no mundo. Isso comprova para vocês a minha tese de que empresas expostas ao Bitcoin são a grande sacada desse ciclo de alta. Mesmo gestoras que odeiam criptomoedas estão super expostas a essas ações. E por que estar exposto a essas ações é uma estratégia superior a ficar aí se diluindo em diversas altcoins? Eu te explico com uma imagem. Essa imagem mostra Alt-Season de 2021. Você tem aqui a liquidez do mercado, você tem aqui a quantidade de dinheiro que existe no mercado e era dividido em poucas altcoins. Em 2021 você tinha aqui poucas opções, né? Ah, tem setor, setor e setor. Então você sabe que qualquer
altcoin ia receber água aqui do nosso potinho, né? Ia receber liquidez do mercado. O que aconteceu agora em 2025? Você tem muito mais copos para encher, muito mais altcoins para serem preenchidas pela mesma liquidez de mercado, né? Por uma liquidez parecida de mercado. Não dá para encher todos os copinhos. Portanto, não é como nos ciclos passados, onde qualquer altcoin vai subir na out-season. Não vai acontecer. Não tem água, não tem liquidez para todo mundo. Mas tem para as empresas expostas em Bitcoin, porque elas são como as altcoins dos ciclos anteriores. São poucas. Quantas empresas expostas ao Bitcoin nós temos? Poucas empresas. Portanto, elas funcionam como altcoins em ciclos passados. Elas vão receber grana, se o Bitcoin subir, se o mercado subir, elas vão receber dinheiro e as ações vão valorizar. É isso que eu estou ensinando para vocês no nosso curso Bitcoin on Steroids, né, que faz parte de todos os conteúdos aqui do Nação Criptomaníacos, que você tem acesso pagando somente um valor. Na hora que você assina aqui embaixo, você tem acesso não somente ao curso Bitcoin on Steroids, mas ao Nação Trading, a comunidade exclusiva da Criptomaníacos, lives e suporte especializado, ao curso do zero ao investidor cripto, ao curso Nação Bitcoin, ao curso do zero ao DeFi, ao nosso método Bora de construção de portfólio e a análise semanais de mercado. Tudo isso por um único valor. Você encontra onde? Aqui embaixo, na descrição ou no primeiro comentário fixado. Vai lá, aproveita enquanto está aberto para vocês. Então quer dizer, Guilherme, que não vale a pena eu investir em altcoins nesse ciclo? Errado. Vale a pena. Mas você tem que ser muito mais seletivo. Não adianta comprar qualquer porcaria que você vê por aí, que você leu no Twitter, que você leu, porque você vai perder dinheiro. Você vai diluir as suas possibilidades em vários ativos que não vão subir como subiram em ciclos anteriores. Então, a minha sugestão para vocês nesse momento é se posicione nas criptomoedas mais relevantes. São elas que iniciam uma subida nesse momento de transição do Bitcoin para algumas moedas alternativas. Isso se dá pela entrada de pessoas mais impacientes. Finalmente eles querem entrar por quê? Porque estão com inveja do vizinho comprando carro, estão com inveja de ver lá o Bitcoin subindo em alta histórica. Aí essas pessoas se interessam no Bitcoin. São os compradores de topo, né? Eu acho que 80% das pessoas ainda não entraram no mercado nesse ciclo. Elas ainda vão entrar. Elas são compradoras de topo e elas são impacientes. Elas não querem somente 5%, 10% por semana. Não, eu quero ganhar 100%. E elas começam a aumentar o risco e migrar para altcoins. E essa migração, ela sempre começa pela Ethereum e depois vai ali para o top 10. Então, se posicione em criptomoedas mais bem estabelecidas, principalmente na Ethereum, que já começa a sofrer os impactos dessa migração, como eu vou apresentar para vocês. Aqui eu tenho uma comparação entre 2017, foi o ciclo que eu entrei, né, o ciclo de 2016, e aí vocês estão vendo aqui o gráfico da Ethereum contra o dólar. Se eu notar que a Ethereum ela tinha uma resistência, ela estava dentro de um canal aqui, e ela também tinha dificuldade de rompimento desta linha branca, chamada média de 50 semanas, tá? Então é o MA 50. Notem que, a partir do momento que ela rompe esta linha branca, ela finalmente dispara, rompe esse canal vermelho e vai embora, tá? E ela multiplica muito de preço. Agora aqui em cima nós estamos no ano de 2025. É a mesma coisa, pessoal. A Ethereum presa dentro de um canal e ela novamente, como vocês estão vendo no círculo verde, encontrando resistência no MA 50, na média de 50. E agora ela acaba de fazer esse rompimento, finalmente, né, desta média e deu uma disparada indo em direção ao topo do canal, como aconteceu lá atrás, inclusive, né, mas lá atrás não teve sucesso. Dessa vez, parece mais provável que aconteça esse rompimento, assim como aconteceu em 2017. E por que eu acho que dessa vez é mais provável que a Ethereum rompa aquele canal? Pelo seguinte fator, vamos comparar agora com o ciclo anterior, o ciclo de 2020. Olha aqui na tela o que vocês têm. Neste caso, não é Ethereum contra dólar, tá? É Bitcoin contra Ethereum. Ou seja, o Bitcoin, como vocês estão vendo, ele tem uma tendência de ganhar valor sobre a Ethereum e encontra uma resistência nesta linha branca aqui em cima, correto? A mesma coisa aconteceu nesse momento, tá? Neste ciclo atual. Só que reverteu. O Bitcoin está perdendo valor contra a Ethereum, da mesma forma que aconteceu no ciclo anterior, neste momento aqui, né? Isso aqui foi o início do pump da Ethereum lá
em 2021, ou seja, ela disparou de preço, ela ganhou muito valor sobre o Bitcoin a partir do momento da reversão. Reversão essa que está acontecendo agora e que pode ser verificada também neste indicador aqui embaixo, né? A partir do momento que a linha branca cruza para baixo do indicador, essa linha amarela, acontece a disparada, né? A rotação, no caso, do Bitcoin para Ethereum. O dinheiro flui do Bitcoin para Ethereum. Já temos esse sinal e já temos essa confirmação de reversão aqui em cima no gráfico do Bitcoin, perdendo valor para Ethereum, né? Se desvalorizando em relação a Ethereum. A tendência natural é que isso prossiga até aqui embaixo do canal, tá? Isso faria a Ethereum multiplicar algumas vezes de valor. Por isso que é interessante você ter exposição a Ethereum. Eu tenho exposição. Eu não vendi as minhas Ethereums, mesmo lá quando ela caiu para $1.000 e poucos. Eu segurei as minhas Ethereums justamente esperando por esse momento, tá? Essa é a grande chance que a gente tem de ver agora a Ethereum subir de valor, multiplicar de valor e, na sequência, altcoins um pouco menores também receberem investimento, né? Iniciando a out-season desse ciclo, como eu falei, deve ser diferente das dos ciclos anteriores. Mas não seja retardado de colocar 50% em Ethereum, 70%. Não, você tem que ter a maior parte do seu patrimônio naquilo que realmente presta, chamado Bitcoin, e fazer apostas nesse tipo de movimentação. É uma especulação que você vai fazer. Ok? Então você está falando assim, eu sei que a Ethereum não presta, ela não é como o Bitcoin, mas eu entendo como o mercado funciona. Eu entendo que os investidores, agora os impacientes que estão entrando, tendem a migrar mais fortemente para a Ethereum, fazendo ela multiplicar de valor. Então no curto prazo eu faço um investimento na Ethereum. Haja assim. É 5%, é 10% do seu patrimônio. É assim que você age. Por quê? Se a Ethereum multiplicar por 5 vezes, 10 vezes, esses 5%, esses 10% que você alocou em Ethereum, eles vão multiplicar por 5 vezes. Isso é mais do que suficiente para o teu portfólio fazer assim, ó, com baixo risco, que é sempre importante. Agora eu vou comer minha uva enquanto você vai fazer o quê? Vai lá embaixo na descrição olhar os links e poder comprar Bitcoin, poder fazer trade sem pagar taxa nenhuma, entrar para o Nação Criptomaníacos e montar sua estratégia de exposição a empresas alocadas em Bitcoin. Enfim, sensacional. Por hoje é só. Muito obrigado e até a próxima.